Senhor, continuando na Tua presença, nós pedimos uma porção dobrada do Teu Espírito, que o Senhor continue nos orientando, nos conduzindo em toda a verdade. Unja os meus lábios gaguejantes, me dê a língua do sábio, em nome de Jesus. Amém. Eu recebi algum feedback do Gustavo com relação ao prumo e a linha. Ele disse assim: rapaz, olha só, a linha representa a linha de juízo representa a linha, e o prumo de justiça representa os marcos. Eu sei, legal, funciona bem. Eu também queria ler uma citação. O versículo 17 fala: regrarei o juízo pela linha. Então Deus vai julgar o povo pela linha. E a justiça pelo prumo. Isso nós estamos nos referindo a Isaías 28, 17. Regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. Então Deus regra o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. É o caminho, são as três etapas, né? As linhas reformatórias. Eu queria ler também para vocês um texto, não está na apostila essa. A referência é VSS em inglês, 325. Parágrafo 2. Porque existem aquelas pessoas que podem dizer, tá, mas para que a gente tem que entender essas coisas? O que é importante? Eu quero pregar é Cristo. Só que importa é você fazer uma mensagem cristocêntrica e pronto. Aonde que está Cristo nessa mensagem? E não, essas críticas. E aí ela diz assim: ninguém está desculpado, ninguém é desculpável, aquele que diz, eu não quero ter nada com essas mensagens especiais. Eu vou pregar somente a Cristo, entre aspas. Ninguém pode pregar a Cristo e apresentar a mensagem como está em Jesus, a menos que apresente as verdades especiais que é para vir diante das pessoas no tempo presente. Quando esses desenvolvimentos importantes estiverem acontecendo. Então, ela nos diz que ninguém tem o direito de dizer, eu não quero mais saber dessas mensagens especiais. Eu vou pregar Cristo somente. VSS 325. Escreve no quadrinho. Eu já digo o livro. VSS 325. Parágrafo 2. Não tem em português, eu já procurei. The Voice in Speech and Song. Yeah. The Voice in Speech and Song. VSS 325, parágrafo 2. Song. Uhum. Muito bem. Página 44. Nós vamos ler rapidamente a primeira visão que ela tem sobre aquele caminho, sobre aquela vereda. Vamos ver o que a gente consegue captar aqui. Página 44, o parágrafo começa dizendo: enquanto eu estava orando junto ao altar da família. Todos encontraram? Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra.
Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse, olha novamente e olha um pouco mais para cima. Com isso olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam um olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados, disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando o seu braço glorioso, ou glorioso braço direito, e de seu braço uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam aleluia. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Então, algumas coisas que eu quero ressaltar nessa visão. Esse caminho era elevado ao mundo. Você pode encontrar em Isaías 62, verso 10, esse caminho nas Escrituras também. Um caminho elevado. E ali ela encontra o povo do advento andando naquele caminho. O interessante que nós vemos aqui é que a luz que ajudava a eles enxergarem o caminho vinha da frente ou de trás? De trás. E o anjo disse que essa luz era o quê? O que era a luz? Temos certeza disso? Clamor da meia-noite. Notem no parágrafo de novo. Diz, tinha uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, o qual o anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Então a luz estava no começo do caminho, é chamado o clamor da meia-noite. Nós vamos estudar o que é essa luz. E ela ajudava e brilhava por toda a extensão, ou por parte da extensão, ou só o começo da extensão. Veja, essa luz brilhava em toda a extensão do caminho. Aonde que o caminho finalizava? Na Nova Jerusalém, na cidade. Então quer dizer que essa luz do clamor da meia-noite, ela começou no começo, e ela continua brilhando até o final, até nós chegarmos à Nova Jerusalém. O clamor da meia-noite, a luz do clamor da meia-noite, e notem o que eu vou falar, a luz do clamor da meia-noite proporcionava claridade para os teus pés, para os meus pés, para que assim não, o quê? Tropeçasse. O que proporcionava claridade para que nós não tropeçássemos? Você acredita que Cristo é apto para nos deixar de tropeçar? Veja o que a Bíblia diz em Judas, capítulo 1, verso 24. Desculpa. Judas, capítulo 1, verso 24. O que a Bíblia diz? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória.
ele é poderoso ou não para nos guardar de tropeçar? Sim. E qual é a luz que ele usa para que nós não tropecemos? O clamor da meia-noite. Então veja que isso já traz a aplicação profética que nós estamos estudando, Esdras 7:9, a meia-noite, o clamor da meia-noite, a parábola das virgens, todas essas lições proféticas traz para uma aplicação prática. Se você quer andar nesse caminho e deixar de tropeçar, você precisa aceitar a luz do clamor da meia-noite. Porque aqueles que rejeitavam a luz, o que acontecia com eles? Eles tropeçavam, caíam do caminho no mundo tenebroso. É uma situação de vida ou morte, o clamor da meia-noite, sim ou não? Sim. Abra comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçarei. É possível deixarmos de tropeçar, sim ou não? Veja, nós temos que dar atenção à luz que brilha por trás de nós, que vai iluminar todo o nosso caminho até a Nova Jerusalém, que ela nos diz ser o clamor da meia-noite. Essa luz vai nos ajudar a não tropeçarmos, pois Cristo é poderoso para nos fazer não tropeçar. Agora, o que Pedro nos diz é que procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso jamais tropeçareis. O que ele quer dizer? Fazei firme a vossa vocação e eleição. O que isso quer dizer? Abra comigo em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. O que é você ser eleito? Faça da vossa eleição, da vossa vocação e eleição certos, a fim de que não tropecem. Olha só no verso 14. A Bíblia diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é rei, porque é Senhor dos senhores e é Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então vejam, existem 3 etapas aqui. Basta você ser chamado, sim ou não? Não. O ser chamado é apenas o primeiro passo. Basta você ser eleito, chamado e eleito? Não. Não basta você ser só chamado e eleito. Você tem que ser chamado, você tem que ser eleito e você tem que ser fiel. É como se fosse um cone. A Bíblia diz que muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. Você tem os chamados, primeiro. Você tem os eleitos. E aí você tem os fiéis. Está vendo como vai diminuindo? Vai diminuindo o grupo. Isso nós podemos ver na história, de forma muito simples. Quanto
Quanto mais perto do terceiro teste, menos pessoas você tem. Isso aconteceu na história milerita de forma muito clara. Então, por que você acha que são 3 etapas? O que isso está representando? São os 3 degraus, as 3 mensagens. Veja essa citação. Próxima citação, página 44. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foi-me mostrado 3 degraus. 3 degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco, mexer um alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. Veja, não deixe ninguém dizer para você que não é tão importante assim, que você não precisa entender esses 3 degraus, porque ela diz, ela é de vital importância. A palavra vital, para mim, tem uma conotação de vida. Quando você vai tirar o seu pulso, é os sinais vitais. Quer dizer, é uma questão de vida ou morte. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. O nosso destino depende da forma que nós recebemos essas mensagens. De novo fui conduzido às 3 mensagens angélicas e vi que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta foi alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma, examinar-lhe o fundamento. Alguns com alegria imediatamente subiram para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Achavam que se deviam fazer melhoramentos. E então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Alguns desceram da plataforma para examiná-la. Declararam ter sido ela colocada erradamente. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar as suas queixas, pois Deus fora o mestre construtor e eles estavam lutando contra ele. Eles consideravam a maravilhosa obra de Deus, que os levara à firme plataforma. Em união levantaram os olhos ao céu e com alta voz glorificaram a Deus. Isso afetou alguns dos que se tinham queixado e deixado a plataforma, e contritos subiram de novo para ela. Minha atenção, ela continua dizendo, foi chamada para a proclamação do primeiro advento de Cristo. João foi enviado no espírito e poder de Elias a fim de preparar o caminho para Jesus. Os que rejeitaram o testemunho de João não foram beneficiados pelos ensinos de Cristo, de Jesus. A oposição da parte deles à mensagem que predizia a sua vinda colocou-os onde eles não podiam prontamente receber a melhor evidência de que ele era o Messias. Satanás levou-os a rejeitarem a mensagem de João Satanás levou os que rejeitaram a mensagem de João a ir ainda mais longe, a ponto de rejeitar a Cristo e crucificá-lo. Com este procedimento, colocaram-se onde não podiam receber a bênção do dia de Pentecostes, o que lhes teria ensinado o caminho para o santuário celestial. E aí continua a citação. E aí no final do parágrafo, onde você está vendo em negrito, diz, e pela rejeição das 2 primeiras mensagens, os adventistas ficaram com o entendimento entenebrecido, que não podiam ver qualquer luz na mensagem do terceiro anjo, que mostra o caminho para o lugar santíssimo. Então veja que ela compara o que aconteceu na época de Cristo com o que aconteceu na época dos mileritas. Aqueles que rejeitaram a mensagem de João
não poderiam ser beneficiados pela mensagem de Jesus e não se beneficiaram pelo dia de Pentecostes. Foi quando Cristo foi inaugurado no santuário celestial, no lugar santo. Aqueles que rejeitaram a primeira mensagem angélica não puderam ser beneficiados pela segunda mensagem angélica e também não se beneficiaram com o entendimento da terceira mensagem angélica quando Cristo entra no lugar santíssimo. Então ela faz essa comparação. Da mesma forma, na nossa história, nós temos que receber as mensagens na sua ordem. Chamados, muitos são chamados. Nós vamos ver que quando essa primeira mensagem recebe poder, com o anjo de Apocalipse 18 descendo em 11 de setembro, quando aqueles 2 edifícios descem também, muitos começam a ser chamados. Muitos são chamados. Mas pergunta para aqueles que estão na mensagem há bastante tempo e vê quantos desses chamados já abandonaram a plataforma. Subiram na plataforma, como nós lemos nesse texto, começaram a examinar e começaram a dizer, não pode ser. E desceram da plataforma, abandonaram a plataforma. Por quê? Porque é um processo de separação que vai acontecendo. É um funil, vai afunilando, até sobrarem os fiéis. Aqueles que passam no terceiro teste. Então, no restante do tempo, eu queria mostrar para vocês algumas ilustrações das 3 mensagens angélicas na Bíblia. E aí nós vamos encerrar com uma aplicação dessas ilustrações, uma aplicação final para nós encerrarmos. Então eu queria que vocês fossem comigo em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 28. Desculpa, versículo 28. Marcos, capítulo 4, versículo 28. A Bíblia diz, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Quantas etapas? 3 etapas. Agora, para a terra frutificar por si mesmo, o que ela precisa? Ela precisa da chuva. Não é? Abra comigo em Isaías 55. Isaías 55. Verso 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Então, para que a terra possa produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, primeiro a erva, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga, ela precisa do quê? Da chuva. Então veja, nós temos a chuva, os respingos da chuva. Quando a mensagem chega em 11 de setembro. E a partir daqui, então, nós temos as 3 etapas. Primeiro a erva, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. Uma outra ilustração no livro de João, nós já lemos esse verso hoje de manhã, João capítulo 16. João 16,
verso 8. João 16, verso 8. E quando ele, quem é ele? O Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 etapas: do pecado, da justiça e do juízo. A propósito, o que é a chuva? Um símbolo do Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo também cai como chuva, convence do pecado, da justiça e do juízo. Existem tantas e tantas e tantas, só vou mostrar para vocês algumas. Vamos para Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 10. Daniel 12, 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então os sábios, aqueles que entenderão, serão purificados, embranquecidos e provados. São purificados, embranquecidos, purificados pela chuva, embranquecidos pela justiça e provados na hora do teste, do juízo. Miqueias. Miqueias, capítulo 6, verso 4. Miqueias, capítulo 6, verso 4. Nós lemos lá: pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Então veja que no fim do Israel antigo, nós temos 3 mensageiros. Nós vemos João, nós vemos Jesus, como nós lemos no texto, né? E os discípulos, no dia de Pentecostes. Isso é o final do Israel, mas no começo do Israel nós também temos 3 mensageiros. Quem são esses 3 mensageiros? Moisés, Arão e Miriam. Okay? Abram comigo em Esdras. Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Verso 14. Esdras 6, 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram e terminaram a obra conforme mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro, Dario, Ataxerxes e da Pérsia. Então vejam, da mesma forma que no tempo melerita nós temos 3 mensagens angélicas,
O tempo milerita é o fim dos 2.300 anos, certo? No começo dos 2.300 anos, nós temos também 3 decretos. Decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes. Então, todas essas ilustrações são símbolos do Evangelho Eterno, que é um processo de 3 passos, 3 degraus, como ela usa o termo. Talvez um dos livros mais interessantes de nós vermos esse processo é o livro de Daniel. A propósito, todas essas mensagens presentes aqui que nós estamos falando, nós estudamos ela no livro de Daniel e Apocalipse. No livro de Daniel, nós temos algo interessante que eu queria finalizar com... Posso apagar esse lado aqui? Nós temos os 3 decretos dos reis persas. Ciro, no início, No fim são as 3 mensagens angélicas. Agora, existe algo que nós vemos na primeira mensagem angélica que é bem interessante. Isso me ajudou a compreender e alguém me pediu nessa tarde para eu tocar nesse assunto. A primeira mensagem angélica, como é a primeira mensagem angélica? Ok. Então veja que na primeira mensagem você tem 3. Ok? Aqui você tem então a primeira, a segunda e a terceira. Dentro da primeira, você tem 3. Você tem temer a Deus, dar-lhe glória, que é a hora do seu juízo. Então, veja que dentro da primeira mensagem você tem 3 etapas também. E que a própria primeira mensagem já é suficiente para ilustrar as 3 mensagens angélicas. Temer a Deus, dar-lhe glória, porque a vinda é a hora do seu juízo. O terceiro passo é o juízo. Você tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Isso que é temer, é dar glória e adorar. É uma questão de adoração. Adoração, muito bem. Podemos colocar aqui adoração. E aonde que nós vamos exercer essa questão de adoração? Não é no decreto dominical. Então, e o decreto dominical é o juízo para o povo infiel. Então é uma questão de adoração. Mas também é onde o juízo é manifestado. As 2 classes são separadas, né? O teste é manifestado. Muito bem. Então veja que essa mesma estrutura nós encontramos no livro de Daniel, no livro inteiro de Daniel. Eu quero ilustrar para vocês. O livro de Daniel, nós sabemos, todos nós estudamos o livro de Daniel, eu assumo aqui. O primeiro capítulo do livro de Daniel é a história do quê? Ok, eles chegam na corte, eles passam por um teste, não passam? É o primeiro teste. Qual é o teste que eles passam? O teste da alimentação. Então nós temos ali o primeiro teste. No capítulo 2, nós temos um outro teste. E qual é o teste do capítulo 2?
interpretar o sonho, interpretar a visão. A pergunta é, se eles tivessem falhado o primeiro teste, você acha que eles passariam no segundo teste? Não. Então o primeiro teste era um pré-requisito para você passar no segundo teste. Certo? E o capítulo 3? Temos um teste? Sim. Teste de adoração. Então, os primeiros 3 capítulos do livro de Daniel representam os 3 testes. Um é pré-requisito do outro. Se eles falhassem o primeiro, não iam conseguir passar no segundo, tampouco no terceiro. Se passassem no primeiro, chegariam no segundo. Se passassem no segundo, chegariam então no terceiro. E se passassem no terceiro, então, seriam os fiéis. Chamados, eleitos, fiéis. Foram chamados para a Babilônia, foram eleitos, passaram nesses testes e foram fiéis quando veio a imagem da besta, o teste do capítulo 3. Então veja que os 3 primeiros capítulos é uma ilustração dessas 3 etapas. Porém, qual é a segunda mensagem angélica? Caiu? Aonde que nós vemos Babilônia caindo no livro de Daniel? Qual capítulo? Capítulo 5. Capítulo 5. Todos concordam que a queda de Babilônia é quando nós vemos a mão escrevendo na parede Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Capítulo 5. E o capítulo 6, que história é do capítulo 6? Que é um símbolo também da lei dos medos e dos persas que não mudam, que é um símbolo do decreto dominical. Então veja que do capítulo 1 até o capítulo 6 nós temos essa estrutura. Ok? Capítulo 1, vamos dizer aqui, 1 a 3. Aqui nós temos o capítulo 5, mas o capítulo 4 também fala da queda de Babilônia, que é a experiência de Nabucodonosor. Então nós temos o capítulo 1 a 3, capítulo 5, capítulo 6. Porém, o capítulo 1 a 3, já por si mesmo, contém toda essa mesma característica. Vocês enxergam isso? Sim ou não? Ok. Da mesma forma que a primeira mensagem em si já contém as 3. Enxergam? Ok. Nós já usávamos essa lógica desde o início, mas recentemente se descobriu um termo que caracteriza o que nós acabamos de colocar aqui. Esse termo chama-se fractal. É algo que talvez a maioria já saiba, mas que para alguns, às vezes, como para mim, no começo foi difícil de entender o que era esse fractal. Até que eu, por mim, descobri que é algo que nós já usávamos. Simplesmente nomeamos com uma nova categoria. Um outro exemplo. Se encontra nos 7 tempos. Por exemplo, você tem de 723 1798, você tem o meio 538, certo? Todos sabem o que eu estou fazendo aqui, né? Nós temos 3 anos e meio, ou 1260 anos, 3 anos e meio,
1260 anos. Aqui é o paganismo, o contínuo perseguindo o povo de Deus. Contínuo. E aqui o papado. Então essa estrutura aqui é a estrutura dos 2520. Dentro dessa estrutura existe um fractal que obedece à mesma lógica. Aonde que nós encontramos esse fractal? Na última das 70 semanas. Lembra que Cristo confirma aliança com muitos por uma semana. 3 anos e meio, ou 1260 dias, ele confirma essa aliança pessoalmente, nessa primeira parte aqui. Depois ele é crucificado. E por 3 anos e meio, ou 1260 dias, os discípulos finalizam o trabalho. E no ano 34, então, os 7 tempos acabam, ou a semana acaba. Então veja que obedece à mesma estrutura. Essa? Essa é a última das 70 semanas. Lembra? Em Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas. E Cristo, em Daniel 9, 27, diz que ele confirmaria a aliança com muitos por uma semana. Essa é a última semana, onde ele confirma a aliança com muitos. Uma semana são 7 anos, ou 7 dias, literais, 7 anos proféticos, 2520 dias. Então, um fractal é exatamente isso, é você ter as mesmas características, ok? Numa como diz em português? Uma subdivisão do todo, você conserva as mesmas características. Ok? Eu quero acabar colocando esse último aqui. Nós deveríamos saber que a porta da graça é descrita onde? O fechamento da porta da graça é descrito onde? Mateus 24. Graça. O lugar mais típico que nós iríamos é Daniel 12. Daniel 12, 1. Fechamento da porta da graça. Ok? Nós sabemos que antes do fechamento da porta da graça haverá um decreto dominical. E nós sabemos que não pode haver uma segunda sem uma primeira. Então, eu vou colocar aqui 11 de setembro só como uma ilustração para tentar fazer esse ponto aqui. Isso aqui, essa primeira linha, é uma ilustração do externo, fora da igreja, lá no mundo. Por exemplo, a Bíblia, no livro de Apocalipse, ilustra o externo e o interno de forma diferente quando você olha as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. São basicamente os mesmos eventos, mas são aplicações diferentes. As 7 igrejas, mais interno. Os 7 selos, aquilo que está externo, acontecendo externamente. E, claro, impactando a igreja. Nesse caso aqui, nós temos uma linha onde você ilustra o externo. Ok? Para todos, a porta da graça vai fechar em Daniel 12, verso 1. Mas nós sabemos, nós que estudamos as profecias,
que o juízo começa primeiro com quem? Pela casa de Israel. E que o juízo, tipicamente, nós colocamos fechando aonde? Ok. Para toda a casa de Israel, tipicamente fecha onde? No decreto dominical. Estou fazendo tudo em inglês, me perdoem. Decreto dominical. Decreto dominical. Então, tipicamente, para todos os grupos dentro da igreja, o decreto é o fechamento da porta da graça. Né? Então, para nós, esse aqui é o 3. Para o mundo, esse aqui é o 3. Esse aqui é o 2. E esse aqui é o 1. Para nós, o 2 virou 3. Nós temos que ter, não podemos ter um 3 se não tivermos um 2 e se não tivermos um 1. Então veja que essa história aqui, de 11 de setembro até o decreto dominical, que aqui nessa linha 1 e 2, quando você transfere isso para cá, esse 2 vira 3, e aí você precisa de um 2. Então, essa história aqui, que nós estamos vendo, é um fractal dessa história maior aqui. Dá para entender? Sim. Aqueles que me perguntaram, conseguiram entender? Quem que disse não? Só para variar. Eu tomo mais tempo contigo, então. Mais alguém? Todos compreenderam a lógica? Nós vamos chegar. Seria, nesse caso aqui, eu não quero dar muito nome aos marcos para não gerar mais dúvidas, mas aqui nós teríamos o clamor da meia-noite. Tudo em inglês aqui. Né? Mas por enquanto nós vamos deixar o número 2. Ok? O Gustavo vai entrar em detalhes, eu sei, ele vai entrar em detalhes com relação a Esdras 7:9. Por isso que eu não estou muito preocupado com isso. Eu quero que vocês entendam aqui esse conceito do fractal. De você ter algo dentro dessa lógica, 1, 2, 3, e pegar uma subaparte, um pedaço dessa lógica, e você vê a mesma estrutura representada nesse pedaço menor. Como no caso das 3 mensagens angélicas, como no caso dos 7 tempos, que nós vemos, como no caso do livro de Daniel, que nós temos do verso 1 a 3, representando todo essa história do verso 1 do capítulo 1 até o capítulo 6. Pode? Se você tivesse brócolis e cada florzinha do brócolis é um fractal. Talvez dê para entender melhor essa forma. O brócolis é o todo e cada pedacinho, cada florzinha é um fractal. Yeah. Ok? Hora de nós nos despedirmos e depois do pão espiritual nós vamos comer o pão físico. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a continuar tendo vigor e disposição para aprender. Ok? Vamos nos colocar de joelhos e encerrarmos o dia. Senhor, obrigado pelos momentos preciosos, solenes que passamos aqui. Sabemos que temos lidado com coisas santas, coisas sagradas, e temos que ter o maior cuidado com essas mensagens para que não movamos um alfinete sequer dessas mensagens. Mensagens que já foram estabelecidas, foram colocadas com muito sofrimento e sacrifício, e nós temos que tirar as nossas sandálias, porque é um lugar santo, uma terra santa ao lidarmos com essas coisas.
Obrigado por dar-nos a oportunidade de aprender, estar aqui juntos, estudando essas coisas, que continue conosco. Agora, ao nos despedirmos, que possamos ter uma noite abençoada. E pedimos que o Senhor nos traga aqui de volta amanhã, no tempo determinado. Em nome de Jesus. Amém.